Mateus 5,43, abre a Bíblia e deixa ela aberta aí, vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra, Pai. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, e a Tua palavra é viva, eficaz e tem trabalhado em nossos corações. Pai, que nessa noite nós possamos ser transformados por ela, que ela possa entrar em nosso ouvido, cair em nosso coração, gerar uma semente, essa semente gerar uma árvore, essa árvore gerar frutos, meu Deus, e frutos que prevaleçam, em nome de Jesus, amém. Mateus 5,43, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mais uma vez, uma palavra complexa de Jesus, nos orientando a amar os nossos inimigos, que é um complemento do que ele disse no sermão anterior, no trecho anterior do sermão, quando nós estamos acompanhando o que nós falamos na semana passada, que foi sobre a questão da vingança, que o cristão não pode se vingar do seu irmão de forma alguma, que depois que assumimos a nossa nova natureza, a velha natureza deve ficar para trás e fazer com que nós possamos obedecer ao Senhor nos seus mandamentos. Portanto, se o velho homem imperar em nossos corações, é impossível que possamos viver de forma a agradar a Deus. É impossível que alguém consiga obedecer a Deus, por exemplo, na vingança, se não tiver nascido de novo e o novo homem não imperar no coração dele. Porque o velho homem, ele quer mais é brigar. O velho homem quer mais valer aquilo que ele quer fazer. O velho homem quer mais que a força do seu braço prevaleça. Portanto, se você não nascer de novo, e o seu novo homem, a sua nova criatura, não imperar sobre você, é impossível com que você possa obedecer à vontade de Deus. Só alguém que nasceu de novo consegue não se vingar do seu irmão. Você lembra na semana passada o que nós dissemos sobre se você receber um tapa, você deve dar a outra face? É fácil? Não, mas só alguém que nasceu de novo pode obedecer ao Senhor dessa forma. Quando Jesus diz, se te chamarem para caminhar uma milha, ou te obrigarem a caminhar uma milha, ande duas, é fácil você se gastar e deixar ser gasto? Não, mas alguém que nasceu de novo deve obedecer ao Senhor, custe o que custar. E na continuação dessas falas, Jesus fala mais uma vez de como deve ser o nosso amor ao próximo. E mais do que isso, mais do que amar ao próximo, como devemos amar os nossos inimigos, como devemos tratar as pessoas que estão ao nosso redor, que nós temos, ou as pessoas têm contra nós alguma divergência. Porque tratar quem está ao nosso lado e nós gostamos é fácil, tratar quem está ao nosso lado e nos trata bem é fácil. O difícil é tratar quem está ao nosso lado e a pessoa nos trata mal. Difícil é tratar quem está ao nosso lado e nós temos ou já tivemos alguma desavença. Então a primeira coisa que Jesus faz mais uma vez é trazer um paralelo com a lei mosaica. Com sua Bíblia aberta, versículo 43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Antes de Cristo vir ao mundo e fazer com que todo o povo se tornasse um, Deus era apenas povo de Israel. Deus era o povo de Israel, e portanto Deus não tinha compaixão
para com seus inimigos. Então, se nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente de Reis para trás, nós vamos ver o quanto Deus era impiedoso contra aqueles que odiavam ao Senhor, o quanto Deus era impiedoso contra aqueles que não amavam a Ele, o quanto Ele castigava aqueles que não amavam. E todo o povo que adorava outro Deus, todo o povo que adorava a outro ser, era tido como inimigo de Deus, e portanto Deus falava com o seu povo: vá e elimine a eles a fio de espada, porque Deus não tinha se revelado para todos, Deus tinha se revelado só para Israel, e portanto todo o povo ímpio, todo o povo gentil, era odiado por Deus e por seu povo. A prova disso, no livro de Deuteronômio capítulo 23, versículo 6, diz assim: não procurem nem paz, nem o bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Olha só o que Moisés está dizendo, Deus está dizendo através de Moisés ao povo: não procurem paz com eles. Enquanto vocês viverem, vocês odeiem esse povo. Enquanto vocês viverem, vocês permaneçam como inimigo desse povo. Enquanto vocês estiverem em vida e ar para respirar, vocês devem odiá-los. Isso é complexo. E não é muito mais fácil obedecer o Deus da lei mosaica? Não é muito mais fácil odiar aqueles que odeiam a Deus? Não é muito mais fácil odiar aqueles que nos odeiam? Porque era o que acontecia. Deus dizia: vocês podem matar, vocês podem, não só matem, vá lá, matem os homens, matem as mulheres, matem as crianças e matem os animais. O povo guerreava e matava em nome de Deus. Por exemplo, quando Josué vai invadir a terra prometida, que já estava sendo possuída por outros povos, Deus manda ir lá, Deus manda tocar as trombetas, Deus manda dar 7 voltas, Deus manda fazer isso tudo. Quando Davi começa a matar os fariseus, Deus manda fazer isso tudo. Quando é que Deus não fazia isso por eles? Na muralha de Jericó, por exemplo, o povo não teve que fazer nada, apenas dar a volta e tocar a trombeta. Deus fez o muro cair e matar todo mundo. Portanto, na lei mosaica e até os reis, quem era inimigo do povo, quem era inimigo de Deus, deveria ser odiado pelo povo de Deus. Quem era inimigo de Deus deveria ser odiado por aquilo que Deus estava fazendo. Você é inimigo de Deus? Sou. Portanto, você também é meu inimigo. Você não ama a Deus? Não ama a Deus. Portanto, eu também devo te odiar. É isso que a lei mosaica dizia. Ame o seu próximo, portanto, o seu inimigo deve ser odiado. É mais fácil ou não obedecer isso? É mais fácil ou não você amar o seu próximo e odiar o seu inimigo? É mais fácil. Portanto, quando Jesus vem, Ele está nos reposicionando como seus discípulos, e principalmente nessas questões relacionais, como devemos lidar com os nossos irmãos. E olha só o que Ele diz no versículo 44. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem a vocês. Lei mosaica é: você deve amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. A lei de Cristo para os seus discípulos é: você deve amar o seu próximo, amar o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem. João Calvino, comentando essa passagem, ele diz assim: este único ponto inclui toda a doutrina anterior, pois aquele que decidir amar aqueles que o odeiam, naturalmente se absterá de toda vingança, suportará pacientemente os males, e será muito mais propenso a ajudar os miseráveis. Ele está dizendo: só alguém que nasceu de novo, ele é capaz de além de não vingar, amar o seu próximo e orar por aqueles que estão os perseguindo. E qual que é o problema? Preste atenção nisso. Essa fala de Jesus não é uma sugestão. Jesus não está sugerindo: será que vocês podem amar o próximo? Eu sugiro que vocês amem o seu inimigo. Eu sugiro que vocês orem por aqueles que os perseguem. Jesus não está sugerindo isso. Jesus está ordenando com que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Jesus não está dando uma sugestão: o que vocês acham de fazer isso? Jesus está dizendo: vocês devem fazer isso.
Se você nasceu de novo, essa deve ser uma função intrínseca, isso deve estar no seu DNA. Se você nasceu de novo, é sua obrigação amar o seu inimigo. Se você nasceu de novo, você não tem opções. Eu nasci de novo, então eu resolvo a minha vida. Se eu quiser amar, eu amo. Se eu quiser odiar, eu odeio. Não! Eu nasci de novo, mas fulano de tal eu odeio. Tudo bem, Jesus me resgatou, tudo bem, eu fui batizado nas águas, mas fulano de tal eu odeio e não tem conversa. Enquanto eu viver, fulano de tal será a pessoa que eu odeio e não tem conversa em relação a isso. Jesus não está nos sugerindo que nós podemos ou não amar os nossos inimigos. Ele está nos ordenando a amar os nossos inimigos. Está comigo, irmão? E muitas das vezes o nosso ódio ao próximo está ligado ao nosso ódio contra nós mesmos. Preste atenção nisso. Muitas das vezes a pessoa que você odeia está mais ligado a você do que a própria pessoa. Porque o que Jesus diz em Mateus 22? Ele diz: amai ao seu próximo como a ti mesmo. Portanto, a maioria das vezes que nós odiamos o outro é porque nós odiamos a nós mesmos. Então, normalmente você odeia aquilo na pessoa, ou você odeia a pessoa por causa daquilo que ela fez, porque é alguma coisa que você odeia em você mesmo. Você odeia em você mesmo, ou você odeia a si mesmo, e essa pessoa é só o reflexo daquilo que você está querendo fazer ou odiar. Portanto, Jesus está dizendo: quem não ama a si mesmo, é impossível de amar ao próximo, e é impossível de odiar ao seu inimigo. Se você não consegue amar a si mesmo, você está arrumando no outro a justificativa do seu ódio. Mas o ódio que está, provavelmente é em você mesmo, porque a atitude que você odeia no outro é algo que pode estar internalizado em você. Então, quando Jesus diz, ame o seu inimigo, ele está dizendo, quando você começar a amar a você mesmo, você vai ter capacidade de amar o seu inimigo, porque amando a si mesmo, você consegue amar o seu próximo. Então, quando Jesus diz isso, ele não está dizendo, eu estou sugerindo que você ame. Eu estou te dando uma sugestão, uma opção de amor. Ele está dizendo, você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E em seguida, Jesus diz o porquê nós devemos amar os nossos inimigos. Olha só o que diz o versículo 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz nascer sobre os maus e os bons, nascer o sol sobre, Ele faz nascer, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir as chuvas sobre os justos e os injustos. Então Jesus está dizendo, o porquê você deve amar os seus inimigos. Porque quando fazemos isso, nós demonstramos que somos filhos de Deus. Ele está dizendo, quando você ama o seu próximo, você está demonstrando que você é filho de Deus. Assim como Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Porque eu não sei se você sabe, você era inimigo de Deus, porque quando Adão cai no paraíso, ele te coloca nessa posição, ele te coloca como inimigo de Deus. Mas o que diz João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso quer dizer? Que Deus te amou mesmo você sendo inimigo dele. O que quer dizer? Que Deus te amou mesmo quando você o odiava, portanto, você também deve amar o seu inimigo. Demonstrando que você é filho de Deus, a forma de demonstração que você é filho de Deus é quando você ama o seu próximo. A maior prova de amor que você dá a Deus dizendo, eu te amo e eu sou o seu filho, é quando você ama aquele que te odeia. É quando você ama aquele que é declaradamente seu inimigo. Quando alguém está no seu trabalho dizendo, eu odeio fulano de tal, mas você diz, tudo bem, mas eu te amo. Quando tem alguém que é da sua casa, parentesco, parentesco é só Jesus, mas a pessoa é declaradamente seu inimigo, mas essa pessoa pode ser declaradamente seu inimigo, mas você, quando você está perto das pessoas, você não diz que é inimiga dela também, você diz, eu amo essa pessoa mesmo que ela me odeie. É isso que Jesus está dizendo, quando você ama alguém, você está dizendo,
eu sou filho de Deus através da minha atitude de amor para com essa pessoa. Quando você ama alguém, você está dizendo: o fulano pode me odiar, o fulano pode ser meu inimigo, mas eu a amo em Cristo Jesus. Quando nós amamos ao próximo, é como Deus nos observa como um pai que olha o seu filho orgulhoso daquilo que está fazendo. Já viu o pai que o filho vai jogar bola e o filho às vezes é ruim? Aí o pai leva o menino para jogar bola e o filho é ruim de bola. Aí solta ele no campo, aí o menino está jogando bola, está chutando a bola, o pai sabe que ele é ruim, mas o pai passou horas ensinando ele a chutar a bola lá. E aí quando ele entra na quadra, ele fala: tá lá meu filho. Filho é só Jesus na causa. Ele briga com o treinador para o menino entrar no campo, mas ele olha para o filho quando ele entra e diz: tá lá, eu ensinei o filho a jogar bola. Orgulhoso daquilo que fez, orgulhoso daquilo que ensinou. Quando você ama o seu inimigo, o Deus reage a você como um pai reage ao filho que está fazendo aquilo que ele ensinou. Por mais que você está trabalhando isso, por mais que você está trabalhando essa questão no seu coração, e antes você era alguém que não conseguia amar a ninguém, mas agora você está progredindo dizendo: o fulano de tal, eu não gostava dele, agora eu consigo amá-lo. O outro lá é outro assunto, eu comecei por esse, aquele lá é outro assunto. Mas quando você começa a colocar isso em prática, você está demonstrando a Deus que você é filho dele. E se Deus te amou, você está demonstrando que você pode amar aquele que é seu inimigo, porque Deus nos amou enquanto éramos inimigos dele. Está comigo, irmão? E nisso também nós percebemos que Jesus está dizendo que nenhum homem, presta atenção, nenhum homem será filho de Deus, a menos que ame o seu inimigo. O que sugere essa fala de Jesus? Que nenhum homem será filho de Deus, a não ser que ele ame o seu inimigo. Não é que amar ao próximo te faz filho de Deus, amar o seu inimigo te faz filho de Deus. É que todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é filho de Deus, ama o seu inimigo. Uma coisa leva a outra. Não é, então é fácil agora, para eu ser filho de Deus é só amar ao próximo? Não, porque quem não é filho de Deus não consegue amar ao próximo. Mas quando você é filho de Deus, você consegue amar até o seu inimigo. Aí Jesus exemplifica como é que nós somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos de Deus? Porque Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, sobre o mal e o bom. Deus faz cair a chuva sobre o justo e o injusto. E o que isso demonstra? Demonstra as duas faces de Deus. Deus tem a visão e o controle de tudo. Portanto, Ele poderia abençoar só aqueles que o amam. Ele diz: você deve amar, que quando você ama, você demonstra que é filho de Deus. Olha só o que Deus faz. Deus faz nascer o sol sobre o bom e sobre o mal. Deus faz a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Por quê? Porque se Deus fosse alguém rancoroso, como nós somos às vezes, Ele faria o quê? Sobre aqueles que me amam, o sol vai raiar. Sobre aqueles que me odeiam, só vai ter chuva. Ou dois agricultores, os dois plantam ao mesmo tempo, um ama a Deus, o outro não ama. Deus poderia falar: chuva vai cair só na terra do outro. Você me odeia? Se vira aí agora e rega sua plantação para ela nascer. Pelo contrário, olha o tanto de agricultor que tem aí, milionário, que declaradamente odeia a Deus. O tanto de pessoa que tem coisas, tratando-se de chuva, que tem plantações gigantescas e são declaradamente inimigas do Senhor. Deus não faz cair a chuva sobre a terra deles, assim como faz cair a chuva sobre a terra dos bons. Deus não faz o sol cair sobre o bom e sobre o mal. Mesmo aquele odiando, Ele não faz nascer o sol. Jesus está dizendo, assim como Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, você também deve amar aqueles que te odeiam. Assim como Deus faz cair a chuva sobre os justos e injustos, você também deve amar aqueles que te odeiam, assim como você ama aqueles que amam a vocês. E a outra coisa que Jesus faz peraí que eu me perdi aqui, é isso aqui. E a outra coisa que Jesus faz é alertar aqueles que por acaso só queiram amar aqueles que os amam. Olha só o versículo 46. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão?
os publicanos não fazem o mesmo? Ele está dizendo, quando você ama quem está te amando, não tem lógica, todo mundo faz isso. Quando você demonstra piedade só para aqueles que amam a você, é muito fácil você fazer isso. É muito fácil você dizer, eu amo a pessoa que ama você. É muito fácil você dizer, eu cuido da pessoa que cuida de você. Amar o seu amigo é muito fácil, por quê? Porque não custa nada. Amar o seu familiar que é mais próximo e cresceu junto com você é muito fácil, por quê? Porque não custa nada. E Jesus está dizendo, não há recompensa nisso. Não há recompensa em amar quem ama você. Não há recompensa em tratar bem quem te trata bem. Não há recompensa em tratar bem só quem trata bem os seus filhos. Não há recompensa nisso, porque isso é lógico. Aí sabe que Jesus compara essas pessoas que só amam quem ama eles? Aos publicanos. E quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. E não eram cobradores de impostos o governo tem um imposto, vai lá e cobra. Não, os publicanos, o Zaqueu lá, por exemplo, da árvore era um publicano. O que eles faziam? Eles compravam a dívida do governo. Então o governo tinha uma dívida contra você, o publicano ia lá, comprava essa dívida, e agora a sua dívida não pertencia mais ao governo, pertencia ao publicano. Portanto, se a sua dívida fosse 100, o publicano pagava os 100, comprava a sua dívida, mas ele te cobrava 200. E se você não pagasse esse publicano, você estava propenso a ir preso. Por isso que Zaqueu, quando desce da árvore, ele chega para Jesus e diz, se eu lesei alguém, eu retribuo 4 vezes mais, porque ele sabia que ele comprava por um preço e vendia por outro. Aí Jesus compara uma pessoa que só ama quem te ama, com esse cara, que compra um imposto por um preço e vende pelo dobro. Ele está comparando, se você só ama quem consegue te amar, você só ama a pessoa que te trata bem, você só ama a pessoa que te dá presente, você só ama a pessoa que trata bem os seus filhos, você é semelhante ao publicano, ele também faz isso. Você é semelhante àquele que compra a dívida barata e vende caro, ele também faz isso. Olha a comparação que Jesus nos traz, a comparação que ele faz com quem ama só quem te ama. Ele diz, vocês são sem coração, sem humanidade, igual aos publicanos, porque vocês só amam quem ama vocês. A outra comparação que Jesus faz no versículo 47, olha só, e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Primeiro ele compara com o publicano dizendo, o publicano ama também, mas ele cobra imposto mais caro. Aí segundo ele diz, os gentios também saudam, mas o saudar aqui, a palavra original é aspazomai, que é em grego, que significa não só um saudar, é um saudar, cumprimentar, dar cumprimento de boas-vindas, desejar o bem para essa outra pessoa. Não é um simples cumprimento, mas é uma demonstração de afeto. Aí Jesus está dizendo, se você faz isso só com quem te ama, você é igual aos gentios, que só cumprimentam quem eles querem. Se você só sauda, se você só recebe com calor aqueles que te amam, você é igual ao gentio. Se você só abraça quem te abraça, já viu aquelas pessoas, tem uma mesa de reunião, aí ela chega, ela tem desavença com alguma pessoa na mesa, ela cumprimenta todo mundo, pula a pessoa que ela tem uma desavença e vai cumprimentando o restante? É isso que Jesus está dizendo. Se você estiver em uma mesa, e se tiver uma reunião acontecendo, uma reunião de família, e aí está todo mundo na mesa, você deve cumprimentar a pessoa que você sabe que é seu inimigo, assim como você cumprimenta aquele que você mais ama. Está uma roda de pessoas na família, nos amigos, aí você chega cumprimentando todo mundo, e tem uma pessoa que você sabe, que falou de você mal ontem, que te criticou ontem, injustamente, e te odeia declaradamente, você deve cumprimentar todo mundo, aquele que te defendeu, mas também olhar para aquela pessoa que te criticou, e cumprimentar da mesma forma que você cumprimentou aquele que te ama, porque se você não fizer isso, você se compara aos gentios que fazem a mesma coisa. E por último, Jesus nos dá um modelo de inspiração para fazermos isso. Olha só o versículo 48, diz assim, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus.
Jesus finaliza dizendo isso: sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E a palavra que aparece aqui no versículo 48, perfeito, a palavra original de perfeito, é teleios, que em grego significa maduro, completo, ou aquele que atingiu o alvo. Jesus está dizendo: vocês devem ser maduros, como o Pai de vocês é maduro. Vocês devem ser progressivos no arrependimento e no perdão, como o Pai de vocês é. Vocês não devem simplesmente viver uma vida fazendo aquilo que vocês querem, porque o Pai de vocês é perfeito, o Pai de vocês é maduro, e se Ele é maduro, vocês também devem ser maduros. Então, Jesus está dizendo: vocês também devem exercer essa perfeição que o Pai de vocês exerce. Perfeição é um amadurecimento progressivo. Talvez há anos atrás você tinha uma conduta que era contrária à conduta que você tem hoje em alguns aspectos. Talvez há anos atrás você mentia e hoje você não mente mais. Talvez anos atrás você tratava as pessoas mal e hoje talvez você não trata mais. É a mesma questão em relação aos inimigos. Se você antes odiava, você hoje não pode odiar mais. Por quê? Porque você deve ser perfeito como o Pai de vocês é perfeito. Se antes você tinha desavença com alguém, hoje você não pode ter desavença mais. Por quê? Porque você deve ser perfeito como o Pai de vocês é perfeito. Se antes você olhava para a pessoa e sentia ódio e sentia rancor, você hoje deve olhar para essa pessoa e dizer: eu não te odeio mais, porque hoje eu sou um filho de Deus e em Cristo Jesus eu te amo. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é o certo. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui pronto para isso, mas estou dizendo que você deve preparar o seu coração para perdoar aquelas pessoas que te odeiem ou aqueles que você desodiar. Então, deve haver essa questão no coração do cristão: qual? A perfeição que há em Deus deve haver em mim. Se Deus é perfeito, eu também devo ser perfeito. Se Deus ama os inimigos, tanto é que Ele me salvou, eu também devo amar os meus inimigos. Amém? Vamos às aplicações práticas em relação a esse texto, que ele tem a nos dizer. A primeira coisa que nós devemos entender em relação a esse texto é exatamente isso: é que se você nasceu de novo, você é obrigado a amar o seu inimigo. Se você nasceu de novo, você é obrigado a amar o seu inimigo. Obrigado? Obrigado. Eu não quero, não há discussão em relação a isso. Pode haver um tempo, mas você vai ter que amar o seu inimigo. E às vezes a situação que gerou esse ódio da pessoa por você, talvez você fez algo e gerou um ódio tão grande da pessoa por você, que talvez essa pessoa nem reconciliação vai querer. Talvez você fez algo há anos atrás e gerou muito constrangimento para a vida dessa pessoa. E a pessoa olha para você hoje e diz: eu não quero olhar na sua cara. Mas você foi lá, pediu perdão. E talvez ela não vai querer contato mais e talvez nem a reconciliação. Mas você deve tratar essa pessoa bem e não tratá-la como ela te trata. Mas ela não quer meu perdão. Tudo bem, você fez sua parte? Fiz a minha parte. Portanto, a partir de agora, você não deve tratá-la como ela te trata. E aqui eu estou sugerindo que você é filho de Deus e você não odeia ninguém, só é odiado por alguém. Aqui eu estou sugerindo que você nasceu de novo, portanto o ódio não pertence ao seu coração. Você não odeia ninguém, somente as pessoas te odeiam. Então, se a pessoa te trata mal pelas costas e diz: eu não quero reconciliação por você, porque você me feriu, você deve tratá-la bem mesmo assim. Aí você pode dizer: mas a pessoa me trata bem pelas costas. Não trate ela, me trata mal pelas costas, não trate ela mal pelas costas, fale bem dela. Mas a pessoa me humilha onde eu estou, não a humilhe pelas costas, ou não a humilhe quando ela estiver presente, trate ela bem. Muitas das vezes eu vejo isso em casas, onde os pais tratam os filhos maus, e os filhos não sabem como se comportar com isso. Às vezes os filhos falam: meu pai é narcisista, meu pai ele só olha para si mesmo,
tudo que eu falo está ruim, tudo que meu pai sabe é me humilhar, tudo que meu pai faz é me tirar do sério. Aquele que nasceu de novo, mesmo o pai humilhando, não deve responder com humilhação. Mesmo o marido tratando mal, ou a esposa tratando mal, não deve tratar da mesma forma. Você deve tratá-lo como Cristo nos tratou, nos amando, mesmo naquele momento nós nos tornando inimigo dele. Você deve mostrar que você é filho de Deus através do seu amor. Portanto, se alguém te trata de mal, não recompense com a mesma forma. Se alguém te trata da forma que você não gosta, não trate essa pessoa da forma que você queria tratar às vezes no seu coração, mas como você é filho de Deus, você vai segurar e tratá-la bem. A segunda coisa que nós devemos aprender é que nós podemos ser odiados, mas nunca devemos odiar. Você pode ser odiado, mas você nunca deve odiar. O ódio é algo que, se não for nutrido, ele não vai para frente. O ódio é algo que, se não for nutrido, ele não vai para frente. Então, como não nutrir o ódio? Não nutrindo a falta de perdão, resolvendo o que você tem que resolver na hora que acontecer. Então, provavelmente, você pode perceber, quando alguém diz, eu odeio fulano, essa pessoa, todas as vezes que vê ou lembra do fulano, ela vai alimentando esse ódio. Quando ela diz, fulano é meu inimigo, todas as vezes que ela vê, ela vai alimentando esse ódio por essa pessoa, dizendo, eu te odeio, eu odeio fulano. Aí o assunto da pessoa surge na conversa, ela já vem com as falas maldizentes. Uma coisa que me impressiona, por exemplo, é briga de torcida organizada. Pessoas que nunca se viram na vida, pessoas que não se conhecem, pessoas que não têm afinidade no mesmo local, mas brigam por causa de time. Aí tem uma frase que eles usam, principalmente as de Minas, que eu vejo às vezes, eles usam nas redes sociais, quando vai ter clássico de torcidas, eles dizem, rivais sim, e inimigos também. Inimigos por causa de um time de futebol, que vai acabar o jogo, e eles vão comer churrasco juntos. Se brigam, se matam, por causa de coisas que não valem a pena. Mas trazendo para nossos dias, nós às vezes estamos nos brigando e nos matando, por causa às vezes de uma conversinha que surgiu. Que fulano falou do ciclano para Beltrano, e agora o Beltrano não olha para o ciclano. E às vezes nem verdade é, e aí alguém gerou ódio de você, porque a pessoa falou mal. Agora, se o outro está com ódio de você, você deve resolver com perdão, e já falamos sobre isso. Mas você não deve odiar ninguém. Você não deve nutrir o ódio. Você não deve nutrir aquilo que te faz ser inimigo da outra pessoa. Por quê? Porque você é um filho de Deus, e o filho de Deus ama aquele que o odeia. Se você nasceu de novo, você não tem essa opção de odiar aquele que te odeia. Você deve amar aquele que te odeia, aquele que é seu inimigo. Amém? Fique de pé no seu lugar. O ódio não pode fazer parte de quem somos. Seus amigos que você ama, continue amando. Portanto, agora o seu novo desafio é amar quem te odeia, ou amar quem faz questão de te maltratar. Eu sei que não é fácil, porém é possível. Eu sei que não é, às vezes, inicialmente não é bom de se fazer, mas é o certo a se fazer. Portanto, nós vamos orar agora e pedir a Deus para que nos auxilie nesse amor, para que Deus possa nos auxiliar a amar o próximo como a nós mesmos, apesar da dificuldade. Feche os olhos. Deus, nós queremos louvar ao Senhor, Pai, e pedir ao Senhor para que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, e que nós possamos, Pai, aprender com o Senhor como sermos humildes.
Meu Deus, aprender com o Senhor como nós devemos amar os nossos inimigos, Pai. Apesar da dificuldade que nós temos às vezes em amar o nosso próximo, apesar da dificuldade, Pai, que nós temos às vezes em olhar para aquele que nos odeia, Pai, e demonstrar amor, nós aprendemos com o Senhor que é possível, porque nós éramos seus inimigos, e mesmo assim o Senhor nos amou, Pai. Então que em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui prontos para amar aqueles que nos odeiam, prontos, meu Deus, para amar aqueles que nos tratam mal, pronto, meu Deus, para falar bem daqueles que falam mal de nós, e que nós possamos, Pai, dia após dia aprender com o Senhor como devemos nos comportar, porque nós devemos ser perfeitos, meu Deus, maduros como o Senhor é, nós devemos, meu Deus, tratar as pessoas como o Senhor trata, e devemos aprender com o Senhor como lidar, meu Deus, com as questões diárias, seja lá qual for ela. Então que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser progressivos nessas questões, e que nós possamos dia após dia aprender com o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor e exalte a Ele.